Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai completar a série de vídeos falando sobre ahn, funções orgânicas, onde a gente tem hidrocarbonetos dentro do foco, né? Existem muitas funções orgânicas, né? Muitas funções que acontecem no organismo. E aí o que acontece? Essas funções orgânicas, elas são dadas pela relação de excitação que ocorre nas células, né? As células, elas são excitadas por renderizações químicas. O que é renderização química? É quando elementos moleculares, elementos conseguem fazer a partir de contato, temperatura, pressão, movimento, uma modificação que vai ser considerada pela consciência da célula um produto acessível, primordial para a célula, uma excitação alimentar para essa célula. Então a gente tem muitas células e essas células, elas estão em cadeia. A gente tem esse repertório de cadeia que forma tecidos celulares. Quando a gente tem uma formação complexa, a gente tem uma função que que funciona dentro desse tecido complexo. Só que também, como a célula, sobre a sua instalação, sobre os seus determinados estímulos, né, sobre a sua localização dentro desse edifício medular, dentro desse chassi, entre aspas, que é o eixo, né? É o eixo de sustentação do corpo, é aquilo que mora dentro da medula, no forame ali medular, e vai ao cérebro. Todo esse espírito, ele formou o que a gente chama de ramificações, que são raízes nervosas. Essas raízes nervosas, elas edificam as células em tecidos por coordenada de carga energética, né? Por coordenação massa, né? Então, o potencial de carga também é um edificador dessas células em acordo tecidual, em formação. Cada uma dessas células, então, vai ter atividade de função a partir dessa ligação, dessas interferências, né? Que vão pelas raízes, né? Você tem as raízes nervosas e todo o edifício que consegue modular-se a partir do encamadamento dessa raiz. Por que é importante praticar atividade física? Porque a atividade física mantém a raiz em potencial para mandar impulso para essas camadas reagirem, para alimentar essas células, né? Então a gente tem as artes químicas no interior do corpo que ajudam, intercedem nessa atividade orgânica e funcionam, né? Então a gente tem químicas que funcionam para determinadas coisas. E a química, dentro dessas funções,
como elas são combustíveis, como elas são excitações celulares, cada tipo de célula ela precisa de uma e dependendo de como ela está, ela utiliza essa uma da forma mais simples ou ao que tiver, né? Se ela tem sobrando, ela consegue fazer esse sobrado ser guardado de forma inteligente. Ela consegue estruturar uma forma de armazenar essa química em excesso, esse combustível, essa molécula que é capaz de gerar energia e gerar excitação celular. Se ela está precisando, ela usa o que tiver. Se ela está precisando de muito e o organismo está sobre muita temperatura, muito movimento, ela quebra as moléculas fortes, né? Com facilidade, né? Então ela usa as mais fortes, né? Ela usa a que tiver, só que como ela está em atividade, ela consegue quebrar as moléculas mais resistentes e usar elas, não necessariamente as mais simples. E a gente já viu aqui os hidrocarbonetos, que são as funções estudadas até então, nessa partitura de funções orgânicas, né? A gente já viu os alcanos, os alcenos, os alcinos, anos, enos, inos, e os ciclanos, os alcadienos. E hoje a gente vai ver a aromatização. Então olha o nome, aromatização. Tiçar, excitar, aromar. Por que aromar? Porque existe condução entre esses hidrocarbonetos que dentro dessa formação consegue estrutura para fazer essa aromatização, né? A aromatização, ela é, querendo ou não, uma ligação mais nobre, né? É uma ligação que concentra entre a ligação um dado de harmonia percussiva, como se a gente tivesse uma molécula que tem sustentabilidade harmoniciosa, é armada, é munida de hormônio. E por que a gente tem isso? Porque o nosso organismo sintetiza isso com o passar do tempo. É um feedback de uma reação que emite sistematicamente. Por exemplo, ao ligar o televisor, o mesmo televisor, sobre a mesma potência, o seu organismo exerce uma reação mesma. Essa repetição de reagir do seu organismo, no interior do seu organismo, cria-se uma função química, uma organização química que consome e de certa forma dirige isso como uma sabedoria. Já é sentido isso há muito tempo, então isso já é adrenalizado, já é reagido, né? É orquestrado, é harmonizado. Então isso é algo que fez você superar, que fez você instalar sinapse, você conseguiu configurar esse tratamento sináptico a partir desse dano, desse estresse, porque esse estresse ele já é uma harmonia, então ele não vai te assustar e vai deixar você assim. Quando você sentir essa reação, né, você já vai,
Você já vai drenar toda essa tiçação, né? Então você vai. Isso é um conhecimento superior, querendo ou não, né? Falando. Então vamos aprender sobre isso. Aromáticos. Então a gente tem essa escala de expressão, né, no organismo. Toda ação química é pura física. Tem uma reação. Então, toda química elevada ao organismo tem uma reação com o passar da química. Então a gente tem o Becker aqui de química, né? Vamos lá, a gente tem um Beckerzinho aqui. Olha só, equilibrando, mostrando que a gente tem que equilibrar-se com o meio, né? E aí esse Becker, com o passar do tempo, ó, ele ativa muito, só que com o passar do tempo ele vai sendo desativado, até gerar uma conexão específica, né? Isso é um modelo de reação de injeção, ó. A gente tem, ó, a injeção. Pá, o primeiro contato, pá, muito forte. Mais forte é no sentido de quê? De pressão dividido pela área, né? Você tem a área, a pressão dividido pela área. Pressão é essa fonte aqui, ó, dividido pela área. A área é isso daqui, ó. Então essa pressão sobre a área, a pressão é muito maior, mas com o passar do tempo, olha o que vai acontecendo. Você vai chifrando essa pressão. E aí esse chifre vai criando aquilo que a gente chama de aromatização. A matemática da pressão que decai reconhecimento no organismo a partir da instalação de elementos de descontração, né? Borrachas, a partir de instalar setas de parametrização dessas matemáticas, né, de pressão no organismo. Isso é organologia, né? Isso é conexões, direção de corpo, entende? Então, tudo isso que a gente falou são formas de elevar direções para o corpo. Só que a gente tem formas mais simples, né? E aí dentro dessa simplicidade ela vai sendo extraída a simplicidade, né? Até chegar em um complexo aromático. Então vamos dizer assim, que a gente tem uma mão. Eu gosto de usar esse gráfico aqui, ó, o gráfico da mão. A mão, ela tem aqui, ó, essa ligação, ó, entre os dedos que é superior. Essa ligação cria um certo plano, aqui, ó, né? Você tem uma pá aqui, uma mão e tal. Essa mão, se você encosta esse dedo, você começa a sentir uma pressão de encosto desse dedo. Essa pressão, ela meio que vasoconstringe, né? Vasocontrai, vasoconstringe. Deixa eu ver aqui, ó. Vasoconstringe. Vamos ver se é isso. É uma ação que estimula o estreitamento de vasos sanguíneos. Isso, vasoconstringe. Você vasoconstringe os vasos, os vasos. Como que chamam vasos pequenos? Deixa
eu ver aqui. Vasos pequenos. Arteríolas, né? Arteríolas. Então você constringe aqui as arteríolas, por exemplo, né? Então existe um canal de irrigação. Presta bem atenção. Canal de irrigação. São as artérias. E as artérias irrigam as células, de irrigação das células. Então, esse canal de irrigação das células, também chamado de arteríolas, aqui nas pontas do dedo, né? Nas extremidades elas são menores, então a gente chama de arteríolas, mas elas são artérias mesmo. O que acontece, né? Existe uma mecânica e uma química dentro dessa relação. A mecânica, ela cuida da pressão que exerce configuração no interior. Então, a pressão exerce configuração no interior. A química, ela cuida da temperatura das moléculas sobre pressão. Então, o que acontece? Existe um lado que é equilibrado desse organismo. Qual que é o lado que é equilibrado? Depende, né? Depende de como está a mão, né? Depende de porque é um sistema aqui, ó. Depende de como está a mão sobre o braço, porque a mão é ligada ao braço, ok? Porém, digamos que é o equilíbrio dessa mão para esse dedo aqui é a liberdade, é esse dedo liberto. Se você faz uma pressão nesse dedo, então, obviamente essa pressão vai fazer com que a temperatura das moléculas sofra potencial de configuração a partir dessa pressão. Então aqui vai ter uma atividade maior do que as dos dedos demais. Essa atividade ela vai ser apontada aqui na escala do algoritmo sanguíneo, também chamado de circulação. Algoritmo sanguíneo, circulação. Você vai efetuar um valor diferencial nesse algoritmo, nessa escala de fatoração, não, nessa escala de equação. Então você muda aqui a equação. Às vezes você coloca um número negativo, menos 2p, ou menos 2. Então esse menos 2 vai mudar a circulação, o algoritmo, né? E aí a equação ela vai sofrer uma mudança porque a equação já está instalada, é automática aqui, ó. A partir dessa pressão, automaticamente você desvia isso. Olha o olhinho. Isso aqui é um olho do organismo, porque é uma superfície de pressão não é visual, é de pressão que visualiza a partir do tato. Então a gente tem um olho tátil. Olho tátil. Então quando você fala que tem 3 olhos, não duvide nada, né? Você pode ter muito mais. Se é que você me entende. Ok? Isso são vários elementos de contraste. Quanto mais equação as pessoas fazem, mais contrastes de atenção eles conseguem drenar para elevar isso a arcos aromáticos, né? Ou seja, a pessoa ela consegue harmonia sobre pressão e ela consegue diagnosticar o elemento dispersivo. Então existe esse diagnóstico dispersivo
que cabe ressaltar que para muitos, né, é dado como um mistério. É um mistério nessas nossas memórias, nessas nossas aromatizações. Bom, então vamos lá, vamos aprender sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Vamos só colocar aqui, ó, hidrocarbonetos. São moléculas orgânicas compostas por carbono e hidrogênio. São apolares, ou seja, não se dissolvem em água. Tá? Elas são apolares. Como elas são apolares, elas não se dissolvem em água, mas se dissolvem em químicas formadas por água. Aí que está o segredo. Muita gente deixa de perceber que muito dos produtos líquidos, por exemplo, lipídios, são formados a partir de água, né? Por quê? Porque a água ela é o maior solvente do universo. É o maior solvente. Não tem sombra de dúvida. A água ela consegue ser muito boa para dissolver muitas coisas. E como ela dissolve? Ela dissolve a partir de infinitos processos de movimentos, né? Dentro da água, você tem a temperatura, a quebra de substâncias. Então, a água ela ajuda muito a fazer aquilo que a gente chama de solventes apolares, né? Ou seja, solventes não solventes. Na verdade, o universo todo. Vamos lá. Os hidrocarbonetos aromáticos, agora passando aqui para os aromáticos, são compostos cíclicos constituídos por um ou mais anéis de benzeno. Agora a gente entra numa coisa aqui, ó. Anel de benzeno. Anel de benzeno. O que é o benzeno, então? É aquilo, né? É o casamento da organização sensitiva. É assim que a gente enxerga no nosso interior, na nossa função. Porém, é assim também na estrutura que a gente eleva a imaterialidade para fiscalizar o padrão, né? Uma geometria benzênica, ela é dada por uma estrutura que é ligada com 6 hexa, né? 6 fendas de reação, né? Aqui, ó. Se você tem uma superfície, a sua reação ela é a reação que você tem de pressão. Por exemplo, você manda alguma coisa aqui, ó, é para lá ou é para cá, não é mesmo? Né? Às vezes você consegue quebrar isso e fazer isso daqui, ó, né? Quebrar isso. Agora, quando você tem, né, uma excitação aqui dentro desse campo, né, uma vibração entre essas partes, o que acontece? Se tem um excedente, um ascendente, o que vai acontecer? Você vai ter, ó, o decaimento. Esse decaimento, ó, ele vai sempre ter um percurso semelhante. Ou seja, a gente tem instalações para elevar a semelhança do sentido. Nossa. O
curso de semelhança para os sentidos. Né? Então, olha só, esse é o ar da graça de um anel. Porque quando a gente tem um anel, olha só, pronto, acabou, ué. Se você mandar uma potência aqui, ó, você vai sempre ter a voz da potência. Ó. Então, a circunferência, veja bem, a circunferência ou o anel, ele é a voz com resolução. De potência. É a marca do Magic Sínio, né? Aqui se a gente colocar um negócio aqui, a gente tá vendo um sino de baixo para cima. Ao Magic Sínio. Então, ao longo dos anos, a gente foi colecionando esses meios de sínios, né? Médios sínios, meios de sínios, a partir de anelações. Então, olha só o nome. Anelações. Anelações. Então, existe essa instalação aqui, ó. Esses ânions, elos, ações. Né? O que é? É você ter uma potência e fazer ela mais e menos rodar sobre um som que a gente tem como notação científica. O que é a notação científica? É você entender o que o Dó maior faz no decaimento de um parâmetro geométrico, de uma aliança, de uma frequência em um organismo. Qual que é a predileção do Dó? O Dó abaixa a cabeça para frente ou para trás? Para frente. O Dó faz isso aqui, ó. Então, olha só, o mapa de rede de notação científica. Você tem para cima, aí você tem uma manete, ó, para cima, para baixo. E aí você tem em menor frequência aqui, ó. As notas maiores e as notas menores. E aí, isso é eternamente até que o som pare, né? Então isso vai fazer isso daqui, ó. Isso vai fazer isso aqui eternamente até que o som pare. Ele vai fazer isso a partir da contração da frequência de som. E isso é a característica da onda em uma geometria. Tá vendo? O que representa esses espaços aqui, ó? Representa a distância de uma onda. Aqui, ó. Isso aqui é uma distância. Se a gente pegar 2, a gente tem duas distâncias, duas ondas. Então a gente tem a frequência e o comprimento. Né? Então a frequência e o comprimento dão isso daqui. Isso daqui gera uma atividade orgânica. E o que a gente está falando? A gente está falando de funções orgânicas. Só que a gente tem funções mais previstas e funções menos previstas. Né? Só que a gente consegue pegar a menor previsão e investigar ela para tentar descobrir qual que é a maior previsão e vice-versa. Né? Por quê? Porque a gente tem muito estudo, muito retrato, muito aparelho de tomar ciência desse programa. Né?
É um programa de saúde a partir desse conhecimento de partituras orgânicas, né? O anel benzeno, então, um anel benzeno, ele é dado pela fórmula C6H6. E o composto que forma os hidrocarbonetos aromáticos. Fórmula. E ele forma, né, o anel. Esse é o anel benzeno. Forma o que a gente tem, os hidrocarbonetos aromáticos. Perfeito, né? Classificação. Os hidrocarbonetos aromáticos são divididos em monociclos e policíclicos. Então, vamos lá. Classificação. Temos os monociclo, um ciclo só, ou policiclo, né? Vários ciclos. Os hidrocarbonetos aromáticos monociclos são os que possuem somente um anel de benzeno. Eles podem possuir ramificações saturadas ou insaturadas. Então, monociclo tem um anel apenas e podem ter ramificações saturadas ou insaturadas. Ou insaturadas. Só com carbonos ou saturadas só com carbonos ou insaturadas, presença de outras moléculas. Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são os que apresentam vários anéis de benzeno. Então vamos entender isso aqui, vários anéis de benzeno. O que significa vários anéis de benzeno, então, em uma tomada simples? Vamos dizer que você vai tomar uma sopa. Por mais que a sopa ela tenha um saborzão, né, integrado pelo caldo, se você comer alguns elementos separados da sopa, por exemplo, um vegetal ou uma carne, algum elemento separado do caldo. Se você separar os elementos do caldo, cada elemento vai ter um ou vários sabores com a digestão, no sentido da digestão. Por que acontece isso? Porque você percebe a desintegração daquilo que formou esse tecido, esse sólido. Isso se chama dessolidação. Né? Tô brincando. Isso se chama outra coisa. Vamos ver como se chama. Mudança de estado sólido para líquido. Sólido para líquido chama de fusão. Sólido para líquido, fusão. Então, isso se chama de fusão. Na fusão, a gente consegue perceber todos esses anéis, graças ao poder das células. É claro que a gente precisa de estar com as células em saúde, né? Senão elas não vão ter superfície de percepção de elevação de cargas para essa captação, né?
Então, nesse caso, eles são classificados conforme os anéis de benzeno em condensados e isolados. Então, os policíclicos ele pode ser condensado ou isolado. Não entendi. Então, vamos pedir ajuda aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Os hidrocarbonetos com anéis benzênicos condensados. Hidrocarboneto com anéis condensados. Anéis condensados. São aqueles que os anéis benzênicos estão agrupados. Exemplo. Então, o condensamento equivale ao agrupamento. Então, a gente tem exemplos aqui. O naftaleno, por exemplo, é um benzeno condensado. O que é naftaleno? Naftaleno é um hidrocarboneto aromático sólido e branco que é utilizado em diversas aplicações industriais e laboratoriais. Também é conhecido como naftalina. Pode causar dores abdominais, diarreia. Se encontra para comprar-se. Para que é utilizado a naftalina? Tem aqui. Repelente e inseticida. Corantes, solventes de plástico. Eliminação de micro-organismos desejados. Proteção de roupas e papéis contra traças e baratas. Então ele é como se fosse um repelente, né? Aí outro, ó, antraceno. Tá vendo aqui a gente tem 3 anéis condensados. Antraceno. Hidrocarboneto aromático policíclico, sólido, incolor e cristalino. Uma substância que pode ser encontrada no alcatrão mineral e que utiliza na produção de corantes, inseticidas, preservativos para madeira e contadores de cintilação. Então, olha só, isso aqui é uma evolução, é uma riqueza tamanha, né? Você encontrar utilidade para essas produções, né? Para esses elementos, para essas produções mesmo. Antraceno. E os hidrocarbonetos com anéis benzênicos isolados, né? Então já dá até meio para ter noção, né? Os anéis isolados. Os hidrocarbonetos com os anéis benzênicos isolados não compartilham átomos de carbono. Então eles não vão compartilhar átomos de carbono. Eles vão ter esses átomos isolados. Essa imagem está muito... Ó, um exemplo, bifênilo C12H10. Então tá vendo, ó? Não existe esse compartilhamento de carbonos, né? Cada um tem os seus 6 carbonos e eles se unem a partir do hidrogênio. Eles compartilham o hidrogênio. Então, vamos lá. Compartilham átomo só de hidrogênio.
Como que é a nomenclatura então de um aromatizante, de um hidrocarboneto aromatizante? Os hidrocarbonetos aromáticos não seguem uma nomenclatura específica como os demais compostos de cadeia carbônicas. Eles são designados por nomes particulares. Então, a nomenclatura ela é particular. Esses compostos estão sujeitos a dois ou mais substituintes. Nesses casos, é preciso enumerar o átomo de carbono como forma de indicar onde a substituição ocorre. Então, primeira coisa, enumerar os átomos de carbono. Por quê? Eles estão sujeitos a dois ou mais substituintes. E aí esses substituintes devem ser indicados. Orto ou O, os grupos são próximos ao anel aromático. Vamos lá. Orto ou O. Quer dizer, esses compostos são sujeitos a dois ou mais substituintes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Substituintes. Nesses casos é preciso numerar o átomo de carbono como forma de indicar onde a substituição ocorre. Vamos anotar aqui, ó. Substituição orto, substituição meta ou M e substituição para ou P. OMP. Orto, meta e para. Próximos ao anel aromático. Próximo ao anel. Separados. E opostos ao anel. Então, a que hora a gente vai precisar de dar uma olhadinha aqui. Então, vamos dizer que a gente tem o anel benzeno, né? Esse anel aqui. Então, o que que acontece aqui, ó? Carbono, 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 carbono. Aqui a gente tem CH2, CH2, 2, não, CH3, né? H3, H3, 3. Não, peraí, desculpa. Fiz errado. É assim, ó. A gente vai ter um CH3 e um CH2. Aqui, ó, CH2. Por quê? Porque você pode instalar um aqui, ó. Então, o anel aromático ele é dado por isso, ó. Porque ele vai formar um aroma, um anel. Só que esse anel aqui, a partir dessa ligação, ele vai ser dado por isso daqui, ó. Essas setas indicam um compartilhamento de hidrogênio entre os carbonos, né? Então você tem 3 compartilhamentos. Então uma hora você vai ter que, ó,
CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. E aí você tem esse compartilhamento. Só que você tem três formas de distribuir, né? Todo esse CH3 e esse CH2, né? Essas três formas, elas são essas daqui, ó. CH3, CH3, né? E aí no resto você vai ter os compartilhamentos que precisam. Dessa forma aqui, 1,2, 1,3, 1,4. Aqui, ó, tá vendo que existe essa oposição, existe essa aqui, essa separação e essa mais próxima. Então vamos dar uma olhada nisso daqui. Olha só. Hum, tá vendo aqui, ó? Nenhuma a gente tem isso, em outra a gente tem isso, e em outra a gente tem isso daqui, ó. Bom, o que isso diz? Isso diz pontos de apoio, né? Quando você tem o CH3, você, você meio que ah, vamos utilizar isso aqui, ó. É o CH3, né? Então CH3 precisa de mais um H, né? O H ele vai estar aqui, ó, compartilhando com C. Então C e aí o H3. Agora o H tá com 4, né? Porque tá compartilhando um aqui. Então fechou o H. E aí a gente vai liga num C aqui, ó. Esse C ligado a esse C, o C ele precisa de 6 carbonos, se eu não me engano. Aqui, ó. 5 ligação de carbono dupla, né? Vamos lá. Se eu colocar mais um aqui, eu vou ter que tirar esse aqui, né? Esse aqui vai para H2. Agora, se eu manter o CH3 aqui e o CH3 aqui, por exemplo, né? CH3. E aí nos demais, por exemplo, eu coloco C. Aí eu coloco H2, né? Mas compartilhando 2 aqui. Carbono faz 2. CH2. 2, 3. É CH2. Vai acontecer, né? Essa fórmula. Então tudo vai dentro dessa linha, né? Isso daqui é porque os carbonos aqui, eles
eles formaram um anel com mais pressão nessa casa aqui, ó. Tudo isso tá para gerar a nota, né? A nota a nota escalar. Por quê? Essa nota escalar, se você tem um local que atrai mais e um local que atrai menos, né? Você tem um local mais pesado e um local menos pesado. Como o sentido de uma oração é você ir para o lugar mais leve para equilibrar, aonde que tem essas ramificações são os pontos de entrada da pressão, pontos de entrada por leviatura, né? Por leviatã ou leviatura. Então você tem isso aqui, ó, que aqui vai ser a localização que vai ter, né? Que vai ser programada para a entrada, né? Então tem todo esse edifício mesmo de conscientização sobre o anel, sobre essa consideração. E como a gente tem três locais para isso, né? Mão, braço, pé, né? Essas coisas assim. A gente dá nomes para esses carbonos diferentes, né? E aí, o que acontece? Esse anel carbono, esse anel benzeno, ele é numerado de forma que a numeração comece mais próximo da onde está esse H3, a ligação CH3. E aí quando for escrever, o que vai acontecer? O primeiro vai começar na primeira ligação e depois a segunda, que vai ser X, né? Então, ó, sempre 1 e aí pode ser 1,2, 1,3 ou 1,4. Então nessa descrição do anel, aqui pode ser 2, 3 ou 4. E aí o que vai acontecer? Para o 2, você vai escrever dimetilbenzeno ou ortodimetilbenzeno, ou você vai escrever meta-dimetilbenzeno ou para-dimetilbenzeno, ou só vai escrever 1,2-dimetilbenzeno. Opa. Assim, a nomenclatura é dada pelo termo benzeno após os nomes das ramificações. É importante ressaltar que a numeração deve iniciar a partir da ramificação mais simples e seguir de modo que os demais recebam o menor número possível. Foi isso que eu acabei de falar. É engraçado por conta do nome, né? Benzeno. Né? Então, esse nome ele é engraçado. Reações dos hidrocarbonetos aromáticos. Reações. As principais reações que envolvem os hidrocarbonetos aromáticos são as que levam à halogenação, nitração e alquilação. Halogenação, nitração e alquilação. Nitração e alquilação. A reação de halogenação ocorre na ausência de luz quando o hidrocarboneto aromático é aquecido suavemente por um catalisador
como o cloreto de alumínio. A halogenação ocorre no escuro o anel é aquecido suavemente por um catalisador. Olha só, existe essa instituição molecular para a reação empregada por um aromático, uma organização aromática a partir da fonte de cloreto de alumínio. Aqui a gente tem imagem do que acontece, né? O cloreto de alumínio, ele meio que movimenta ou obriga a movimentação de hidrogênio nesse anel, o que faz com que ele aqueça, assim, né? Ele se aqueça. Aqui, ó, a gente tem o H o mais Cl2 e o mais HCl, né? Ele perde um Cl e ganha um H, né? A halogenação. Como a AlCl3, cloreto de alumínio. Reação de nitração. A nitração ocorre quando o hidrocarboneto aromático é submetido a uma mistura de ácidos nítricos e sulfúricos. Então é ácido nítrico e sulfúrico. Então, o que acontece? Existe a partir desse ácido uma reação de nitração, né? Ocorre uma tração celular sobre essa exposição. E reação de alquilação. A reação de alquilação ou reação de Friedel-Crafts, Faraday-Crafts, né? Ocorre quando os átomos de hidrogênio do anel aromático é substituído por um radical alquila. Átomos de hidrogênio do anel aromático é substituído por radical alquila. Átomos de hidrogênio são substituídos. Radical alquila. A reação ocorre na presença de catalisadores como o cloreto de alumínio ou cloreto de ferro. Ocorre por catalisadores, né? Ocorre por não, né? Ocorre na presença. Na presença de catalisadores como cloreto de alumínio e ferro. AlCl3 e FeSl3.
Então, é esse cloreto no ferro ou cloreto no alumínio. Beleza. Alquilação. O que é alquilação? Vamos ver aqui. É uma reação química que consiste na transferência de um grupo alquila de uma molécula para outra. É um processo importante na produção de combustíveis e na síntese de produção alquilados. Um grupo alquila de uma molécula para outra. Como se a gente fizesse transferências bancárias mesmo, né? Transferência de dinheiro. Só que nesse caso é transferência da alquila, né? É a alquila é alguma molécula que sofre, que faz, né? Que promove uma reação no organismo, né? Alquilação. Por exemplo, alguma fonte ligada, né? É uma alquilação. Alguma obrigação, né? É algo que a gente tem que ir lá fazer alguma ação. Alquilação, tem muitas alquilações, né? É só pensar um pouco. Mas é isso, né? Esse é o anel aromático. E assim a gente fecha a playlist de hidrocarbonetos, né? Nesse estudo de funções orgânicas. No próximo vídeo, então, a gente continua esse estudo e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!